Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu estou atualmente morando aqui nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho como foi a minha jornada para chegar até aqui. Então, vamos lá! Primeiramente, então, como isso aconteceu para mim? Eu estava trabalhando remotamente para uma empresa que fica situada aqui em Chicago e chegou um certo ponto, eu tinha um bom relacionamento com o meu chefe, eu conversei com ele sobre, de repente, tentar me trazer para cá. Então eu fui lá, conversei com ele, pedi se existia a possibilidade de ele tentar abrir um processo de visto e tudo mais, e ele falou que iria conversar então com o RH da empresa. Foi lá, conversou com a RH, voltou e me disse, ok, podemos tentar. Então foi aberto um processo para um visto chamado H-1B, ou H-1B, que é um visto de trabalho para quem é um tipo de especialista em alguma área para trabalhar aqui nos Estados Unidos. Como funciona esse processo? Uma empresa de advogados geralmente é contratada e eles vão cuidar de boa parte da papelada, porque é um processo bastante burocrático, tem muitos passos, os documentos precisam ser preenchidos de uma forma bem específica, várias provas precisam ser apresentadas. Então eu diria que é necessário contratar uma firma de advogados, provavelmente não vai ser você que vai contratar essa firma. Se você estiver trabalhando para uma empresa que é situada nos Estados Unidos, provavelmente vai ser essa empresa que vai contratar a empresa de advogados, que vai abrir processo e tudo mais, até porque, até onde eu sei, é um processo bem caro. Eu não tenho noção exatamente de qual é o valor, mas eu sei que não é um processo barato. Quando esse processo é aberto, é necessário provar para o governo dos Estados Unidos que você é um especialista na sua área e que você não está roubando a vaga de americanos, de cidadãos americanos. Para provar que você é um especialista, você precisa de duas coisas basicamente. Um é ter um bacharelado na sua área, então ter a formação, ter o diploma e tudo mais. E a outra é ter experiência demonstrando que você é competente e consegue trabalhar nessa área que você está se candidatando a uma vaga como um empregado de uma empresa dos Estados Unidos. A parte de provar que você é um especialista e tem o diploma e tudo mais, eles vão correlacionar várias matérias do seu curso. No meu caso era ciência da computação, então eles relacionaram várias matérias das quais eu cursei com aquilo que eu teria que fazer no meu dia a dia. Então é muito relacionado. Se eu vou desenvolver software para sistema de supermercado, de alguma forma eu tenho que mostrar que eu tenho conhecimento que aquele software específico que vai ser desenvolvido lá para o supermercado, eu vou saber como desenvolver ele, eu tenho o conhecimento em uma linguagem de programação, se é um sistema web, então eu tenho conhecimento em web e assim por diante. Claro que eu estou falando especificamente aqui de desenvolvimento de software, mas isso se aplica a qualquer outra área que você tenha interesse em tentar um visto de trabalho. Eu estou falando especificamente de desenvolvimento de software porque essa é a minha área, essa é a minha experiência, então é isso que eu posso passar de informação. Se eu for falar de outras áreas aqui, é muito provável que eu vá falar algo errado, então eu prefiro me manter mais dentro da minha própria área. A parte de provar que você não está roubando a vaga de um americano funciona mais ou menos da seguinte forma. A empresa a qual está abrindo o processo para você precisa mostrar que eles divulgaram publicamente vagas, seja por websites, seja por jornal, seja por onde for. Aquela vaga a qual você pretende ocupar precisa estar divulgada em algum lugar e eles precisam mostrar que não conseguiram achar alguém competente para ocupar aquela vaga. Ou seja, não quer dizer que necessariamente ninguém se aplicou à vaga. Pode ser que alguém tenha se aplicado, mas às vezes aquela pessoa não tinha a competência necessária. Dessa forma, eles provam que você é o candidato ideal para aquela vaga que não está roubando a vaga de nenhum americano. Dentro da minha experiência, esse processo todo demorou aproximadamente 1 ano. É preciso manter em mente que o próprio processo para ser aberto demora e depois que você é aprovado no processo, ainda tem mais algum tempo até que você realmente possa vir para cá. Ou seja, existe um documento final que vai dizer agora está tudo certo, está tudo em dia, a pessoa já foi aprovada inicialmente e agora ela tem autorização para realmente vir para os Estados Unidos. Pode ser que isso demore mais ou menos dependendo de outros fatores aos quais de repente eu nem tenho conhecimento, mas com certeza não é um processo rápido. É necessário conter um pouquinho a ansiedade. Eu confesso que para mim não foi fácil, que é uma coisa que eu já queria há muito tempo na minha vida, morar num país diferente. Anteriormente eu tentei ir para o Canadá, não consegui, então quando eu vi que eu teria essa oportunidade de realmente vir para os Estados Unidos, minha ansiedade bateu bem forte, tive que me controlar bastante até para não começar a ter problemas psicológicos, mentais, físicos e tudo mais. Quem sofre de ansiedade sabe do que eu estou falando.
Falando então sobre essa parte de ser aprovado, existe algo que foi chamado de loteria dentro desse processo. Como isso funciona? A partir do momento que você tem os requisitos básicos para se candidatar a um H-1B, você é colocado junto com todos os outros candidatos. Teoricamente não existe nenhum critério extra, não existe nada que vai fazer você ter mais ou menos chance, a não ser que você tenha um mestrado, essa é uma exceção. Se você tiver um mestrado, você entra num grupo mais seleto e depois, se você não for sorteado, você cai junto com todos os outros. Como se funciona? Basicamente, existe um número X de candidatos que os Estados Unidos aceita por ano para vir com visto de trabalho e muito mais pessoas do que isso estão tentando se aplicar. Então existe esse sorteio que, se você tiver sorte o suficiente, você vai ser sorteado e vai poder vir para cá. Então essa é a primeira parte que eu comentei anteriormente sobre ser aprovado no processo. Não é exatamente como pode ser visto ser aprovado, mas seria mais ter sorte mesmo, porque como eu falei, teoricamente não existe nenhum outro critério. Você está lá no meio de centenas de milhares de outras pessoas. É claro que milhares de pessoas são trazidas, mas mesmo assim, eu lembro que na época do meu processo, mais ou menos 1/3 das pessoas que estavam tentando vir para cá para trabalhar conseguiram. Então você vê que você tem mais ou menos 1/3 de chance e tem que ter alguma sorte envolvida ali. Depois então que você foi aprovado na loteria e finalmente chegou a essa aprovação final, você precisa fazer uma entrevista no consulado antes de poder realmente vir para cá, onde eles vão fazer algumas perguntas para você, onde eles vão verificar o seu passaporte. Para mim, essa entrevista foi bem tranquila. Era uma americana que estava me entrevistando e ela na verdade falava português, apesar de eu saber falar inglês tranquilamente, mas eu já ouvi falar de algumas pessoas que foram entrevistadas por alguém que não falava português, mas no geral eu sempre tenho ouvido falar que essas entrevistas são tranquilas. Até hoje eu não ouvi ninguém falar que realmente foi muito difícil, que eles fizeram perguntas muito difíceis. No geral, quando você já foi aprovado para um visto de trabalho, eles só querem realmente ver você, fazer algumas perguntas básicas, saber se você consegue manter uma conversação básica em inglês. Na verdade, eu nem sei se isso é realmente necessário, mas eu sei que ela me fez algumas perguntas em inglês. Então, novamente, para mim, realmente foi tranquilo. Não garanto que vai ser tranquilo para todas as pessoas, mas no geral, acho que realmente é. Essa parte da entrevista, dependendo a cidade onde você for fazer, pelo menos na minha época foi assim, eu fiz em São Paulo. Eu morava em Blumenau, Santa Catarina, e eu preferi em São Paulo, que eu achei mais prático para mim. E lá eu tive que ficar 2 dias. O primeiro dia foi a entrevista e o segundo dia foi o dia que eles tiram a foto. Não tem como agendar as duas coisas no mesmo dia. Pelo menos não tinha na minha época, pode ser que isso já mudou. Eu sei que, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem como fazer as duas coisas no mesmo dia. Então, se de repente você mora relativamente perto de Porto Alegre, pode valer a pena porque você não precisa de hotel e tudo mais. É mais rápido e mais prático. Não sei outras cidades do Brasil, eu sei que existem consulados americanos em várias outras cidades e eu não sei como funciona nelas. Seria que realmente dar uma pequena pesquisada. Uma das primeiras perguntas que me ocorreu quando eu pedi para o meu chefe para abrir esse processo foi se eu poderia levar a minha família. E a resposta é sim. Quando você vem para os Estados Unidos com um visto de trabalho, você pode trazer a sua família. A sua família sendo cônjuge e filhos, menores de 18 anos, se não me engano. Quando eu vim para cá, eu vim com a minha esposa e com o meu filho, que na época tinha 2 anos. A pergunta que nos ocorreu depois que estávamos aqui há algum tempo foi se a minha esposa poderia trabalhar. De imediato, o cônjuge não pode trabalhar, mas pelo que eu pesquisei, depois de 1 ano, é possível pedir uma permissão de trabalho. Com essa permissão de trabalho, então, como já diz o nome, a pessoa tem a permissão de trabalhar, mas o visto em si de trabalho não está no nome dela. O visto da pessoa não muda, ela simplesmente passa a ter uma permissão de trabalho. Nós ainda não fizemos isso, porque acabamos tendo a nossa segunda filha, mas sabemos que isso é possível. Então eu só não sei dizer como funciona esse processo, se ele é rápido, se não é. Pelo que eu sei, ele é um processo rápido, mas estamos ainda esperando agora a nossa filha crescer um pouquinho mais para então tentar conseguir essa permissão para minha esposa e para ela começar a poder trabalhar aqui também. Outros 2 tópicos que eu gostaria de mencionar aqui são: 1. É possível estender o seu visto de trabalho até 6 anos. Como isso funciona? Quando você obtém o seu visto de trabalho, ele é válido por, se eu não me engano, de 1 a 3 anos. Depois que expira esse período inicial que eles lhe dão para ficar aqui,
você pode então entrar com um pedido através da empresa que você trabalha para estender. Então eles vão dar para você mais 1 ano, mais 2, mais 3, depende de caso a caso, e você pode fazer essa extensão até completar 6 anos. Depois você não pode continuar estendendo o seu visto de trabalho. Mas o segundo tópico que eu gostaria de adicionar aqui é que através de um visto de trabalho como esse, o H-1B, você consegue pedir a abertura de um processo de Green Card. A partir do momento que você abre um processo de Green Card, você pode estender o seu visto indefinidamente, até que o seu Green Card seja aprovado ou reprovado. Se ele for aprovado, é claro que você não precisa mais estender o seu visto de trabalho, porque agora, na verdade, você não depende mais do visto de trabalho. Caso ele seja negado, infelizmente, você vai ter que voltar para o seu país de origem nesse momento. Pelo que eu tenho informação, quando um visto de Green Card é aberto e a pessoa está aqui trabalhando, pagando os impostos e tudo mais, não cometeu nenhum crime, fazendo tudo certinho, é bem difícil de ele ser negado. Infelizmente, eu ainda não abri o meu, porque eu não estou mais trabalhando para a mesma empresa que me trouxe para cá, e eu fui transferido dessa outra empresa para a empresa que eu trabalho hoje, e essa transferência está demorando bastante tempo, está demorando bem mais que o normal. Dizem que é por causa da atual presidência dos Estados Unidos. Eu não posso confirmar isso, mas dizem que é por isso que está demorando bastante. Mas é claro que eu estou ansioso para que isso aconteça logo, e a empresa a qual eu trabalho já disse que vai se disponibilizar a abrir o processo de Green Card, que eles vão bancar e tudo mais. Mas é claro que eu estou bastante ansioso para conseguir passar por esse processo. Caso eu entre nessa, vou fazer outro vídeo avisando como é que funciona, se é demorado, se não é, fiquem no aguardo. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí embaixo. Se você gostou desse conteúdo e dos outros vídeos, já se inscreve aí, que tem bastante conteúdo por vir. Pretendo falar bastante ainda da minha vida aqui nos Estados Unidos, as empresas e outros processos e tudo mais. E é isso aí, até a próxima. Valeu!